Paulo André, recebeste esse nome desde o vosso batismo. Doravante recebereis na comunidade Sementes do Verbo o nome novo, a fim de vos lembrar de sem cessar que não sois mais vós que viveis, mas é Cristo que vive em vós. O nome novo do irmão Lucas. Eu me chamo Diácono Lucas, nasci em 1989, em Bragança do Pará. Sou filho de Ananias e de Maria Madalena. Então, partilhando um pouquinho da minha história com vocês, da história vocacional, eu posso dizer que Deus me amou primeiro. Deus me amou primeiro com amor de Pai. Esse é o fundamento da minha vocação. E é isso que eu desejo oferecer hoje a todos vocês, a cada um de vocês, esse sacrifício de alegria, de resultado de alegria. Primeiro de tudo, a ser filho. Esse é o fundamento, porque é a partir daí que tudo é construído. Eu percebi isso sendo iluminado pela Palavra de Deus na minha história, na minha memória. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe começou a me levar para a missa todos os dias. Isso porque eu estava passando por um momento bem difícil, com 10 anos, crise de criança. E lá na minha paróquia, sempre me chamou a atenção uma música que dizia Shema Israel. E aí a única coisa que me acalmava era ir para a missa com ela. E no silêncio do meu coração, Deus foi fazendo a obra. Ele foi modelando, Ele foi me conquistando. Jesus foi me acompanhando através da liturgia, através de conhecer toda a riqueza da igreja e através de todo o amor da minha família também. Fui crescendo, fiz encontro vocacional na minha cidade, na minha diocese. Eu admirava a vocação do sacerdócio, mas mesmo fazendo um bom caminho, eu não tinha convicção que era isso. O padre disse então para eu ir construir minha vida, eu fui. Vim para Belém estudar, fazer faculdade, conheci a Renovação Carismática Católica, comecei a namorar depois de um tempo e foi um tempo muito bom, né? Graças a Deus, dentro da igreja, através da Renovação Carismática, eu descobri a beleza, a liberdade de ser filho de Deus através do Espírito Santo. Mas Deus tinha uma surpresa, né? Quando foi em 2013, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, eu fui com os meus amigos, com a minha namorada, e lá aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava andando numa das ruas, eles estavam à minha frente, e eu fiquei para trás um pouco, ocasionalmente, e avistei uma senhora com seu filho, uma senhora pobre na rua, e eu escutei como uma voz interior de Deus falando assim: "Você não vai me ajudar?" E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu fiquei um pouco confuso. Eu tenho que fazer obra de caridade, eu tenho que deixar tudo, como é que eu faço? Tinha medo de ter que deixar um namoro, então, não sei, eu fiquei muito confuso. Mas ao mesmo tempo era algo muito bonito, muito forte. E fiquei encantado com a beleza da igreja e dos seus pobres, né? Que sei que não é somente esse tipo de pobre, mas são vários tipos de pobre. Voltei da jornada e aí foi inevitável descobrir o que era aquilo que Deus incomodava no meu coração. E Deus veio visitar em várias coisas na minha história, muitas coisas. Fiquei um pouco angustiado, no caminho não sabia o que fazer muito bem. E aí a comunidade Semente do Verbo, que eu já conheci há algum tempo, foi onde eu fui buscar ajuda. Graças a Deus, a palavra de Deus me ajudou, foi sendo um acompanhamento espiritual. E aí eu decidi fazer um ano sabático. Decidi deixar a namorada, decidi dizer assim: tá bom, Senhor, é Tu que manda agora. Porque eu experimentei a misericórdia do Senhor de uma forma muito forte. No ano sabático, eu recebi algumas palavras bem na direção dessa vocação que falava de reconstruir as muralhas para poder oferecer um sacrifício de louvor. Salmo 50, o final do Salmo 50. E que o Senhor mesmo seria a minha muralha. E eu percebi que, na verdade, eu precisava restaurar algumas coisas para eu poder responder aquele chamado que lá atrás eu não tinha conseguido discernir. E aí foi então nessa reconstrução que Deus foi me confirmando que era essa vocação. Edificarei a tenda arruinada, reconstruirei as suas ruínas e as erguerei, para que procures a Deus. Mas a confirmação definitiva foi quando uma vez, em 2 momentos, meu pai da terra ligou para mim, eu estava fazendo ano sabático, e ele ligou para mim e disse assim: meu filho,
tu podes fazer o que tu quiseres, mas eu queria mesmo que tu fosses padre. E eu gostei daquela palavra, fiquei feliz, guardei no coração. Mas no momento não despertou ainda nada demais, nada especial, assim, tão grande. Depois de mais um tempo depois, no final do ano sabático, eu fiz um retiro, né, onde eu percebi o quanto Deus me amava incondicionalmente, na minha miséria. A misericórdia do Pai me alcançou de uma forma tão forte. E aí parece que foi a iluminação total. O meu acompanhador disse assim, eu acho que está tudo dito, porque a gente precisa fazer um discernimento no final do ano sabático para ver o que Deus nos chama. E eu disse, está tudo dito, na fé, não sabia ainda o que era. Nós fomos rezar. Quando nós começamos a rezar, a palavra do meu pai veio, só que agora como uma palavra de Deus. Meu filho, tu pode fazer o que tu quiseres, mas o que eu queria mesmo é que tu fosses padre. E aquela liberdade que Deus me deu naquele momento, como meu pai, foi irresistível. Não tinha como negar aquele chamado de amor. Ele disse, tu pode fazer o que tu quiseres, mas ele queria que eu fosse padre. Então eu disse, vou ser padre. E aí então, segui o caminho, discerni depois, logo depois, que o meu chamado ao sacerdócio era dentro da comunidade, essa comunidade Semente do Verbo, que é o terreno da minha vocação, que me confirma, que me ajuda a crescer, também através das suas pobrezas, uma comunidade onde eu sou pobre com os pobres, mas somos muito agraciados por Deus, como a Virgem Maria. Então, descobri essa alegria de dar tudo para sempre no carinho Semente do Verbo. Em relação ao meu lema, né, que é o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Esse lema é uma síntese de muitas coisas, mas muito nessa direção que eu acabei de dizer, a vontade do Pai. Eu tinha sede da palavra de Deus, era a sede do meu coração. E foi encontrando a palavra de Deus que eu pude escutar a vontade do Pai. Tem uma palavra de Jeremias que ele fala, quando encontrei as tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e a alegria do coração, o modo como invocar o teu nome sobre mim. É exatamente isso. A palavra de Deus é que me alimenta todo dia. Não há sentido na minha vida se não for escutar a palavra de Deus, me alimentar dela e assim poder fazer a vontade do Pai. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. O meu alimento é fazer a vontade do Pai e consumar a sua obra. Essa obra o Senhor começou desde toda a eternidade, antes de eu nascer, e há de consumar, né? Já consumou na sua cruz, mas quer consumar como o corpo de Cristo, né? Na minha vocação, no meu lugar na igreja, que é o sacerdócio, dentro da comunidade. Então, esse consumar a sua obra vem da certeza de que Deus não deixa nenhuma obra sua inacabada. E é esse ato de fé que eu faço hoje, não sei onde Deus vai me levar, mas de dar tudo para sempre e assim ser de Deus para sempre no sacerdócio. Corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o iniciador e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quanta coisa aconteceu na vida do irmão Lucas. Seja desbravador, preparando o caminho do Senhor. Por onde você passar, deixe o rastro para o Senhor caminhar e chegar ao coração das pessoas. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos do sacrifício,